Fala pessoal, tudo bem? Tenho um prazerzaço de ter de novo comigo, porque toda vez que eu converso com ele é uma aula assim que a gente troca muita ideia, a gente aprende muito junto. Que eu vou estar hoje com o Rodrigo Quinalha. O Rodrigo Quinalha, além de ser CEO da Kick Venture, ele é um cara que tem formação em negócios e em negociações em universidades fora do Brasil, como Stanford e outras universidades. Eu acho que vai ser muito legal, porque eu já conversei com ele sobre negociações e ele tem um conteúdo muito vasto para nos ajudar nesse momento. Nesse momento, Rodrigo, a gente está tentando ajudar as pessoas a entenderem como é que elas podem botar tudo isso que a gente está falando de técnicas em prática, e por isso que esse evento é tão legal. A gente não está trazendo só o conteúdo, está trazendo isso aplicado. Então, putz, eu queria super te agradecer, alinhar com o pessoal que se eu estiver escrevendo aqui, é porque eu estou anotando, eu não sou apresentador, então eu ainda tenho que anotar para lembrar do que eu preciso perguntar ou fazer algum gancho. E a gente vai bater um papo mesmo, então fica bem tranquilo, bem solto. Eu queria pedir para começar tu te apresentando melhor do que eu, porque eu fiz uma apresentação aqui escrota. Eu queria que tu te apresentasse de uma maneira um pouco mais detalhada e depois a gente já parte para ajudar o pessoal, beleza? Legal, Theo. Bom, primeiro agradecer o convite da Exact Sales, a você também, Theo. Quer dizer, honrado de estar com todos aí hoje nesse movimento tão necessário, né? Estamos lidando com tempos e lidaremos aí com prováveis reais mudanças no perfil de consumo, hábito, enfim, relações humanas como um todo, né? Então, um desafio muito grande e acho que a adaptação, ela é uma questão de sobrevivência. Achei muito legal o mantra, né? Não pare, se adapte, a gente vamos continuar movimentando e vamos para cima. Bom, me apresentando rapidamente, quem não me conhece, eu sou Rodrigo Quinalha, atualmente eu sou CEO da Kick Ventures, né? Nós somos uma holding de participações em empresas tech, inovadoras e startups, né? Nós temos mais de 50 negócios atualmente no portfólio atual, começamos em 2010, né? São negócios investidos, apoiados por nós, em diversos setores, né? Então tem diversos setores nessa atuação. Sou palestrante, escritor, tem um podcast agora, foi um dos lançamentos aí chamado... Esse eu não conhecia ainda. Um podcast Pra Cima com o Rodrigo Quinalha, já está em todas as plataformas, Spotify, Twitter, Google. Já estamos aí no episódio 11, depois o pessoal que ficar interessado procurando pelo meu nome vai encontrar. E tenho atuado também, né, Theo, como você conhece, investidor anjo de startups, né, o que foge da tese de investimento institucional da Kick Ventures. Também tenho como pessoa física alguns negócios que eu suporto diretamente, né. E além disso, tenho ministrado aulas há alguns anos aí em cursos também de MBA, enfim. Acho que partilhar essa troca é algo que eu acredito muito como missão e estou muito envolvido. Já teve do lado do empreendedor também, né, Rodrigo? Sem dúvida alguma. Eu acho que eu me considero empreendedor até hoje, né? Sim. Eu larguei, quer dizer, uma multinacional, inclusive de software alemã, líderes de mercado, não vou falar o nome, mas o pessoal já deu duas. 6 anos praticamente, Brasil e América Latina, e eu saí em 2008 para empreender. Então, eu brinco que eu trabalhei 10 anos para os outros e para mim, eu estou no 11º ano. Então, hoje eu sou mais empreendedor do que funcionário, já posso me considerar assim. Perfeito. Cara, eu queria começar contigo assim, tu é um cara que tem uma visão muito ampla de negócios, tu vive o mundo inteiro, já esteve no mundo inteiro, tu faz negócios no mundo inteiro, e aí eu queria começar a gente tentar um pouquinho mais macroeconômico para depois ir para o micro, tá? Então, de maneira mais macroeconômica, a gente sabe que vai ter uma série de mudanças aí nos cenários, a gente estava até conversando que vai errar tanto quem não entender que vai mudar, quanto quem entender que vai mudar demais, né? Então, assim, quem achar que vai do nada vai todo mundo começar só ficar em casa. Do nada vai começar todo mundo começar. Isso é besteira. Os dois lados são besteira. O que você está vendo assim que você acha que faz sentido nesse contexto e que para em termos de negociação vale a pena a gente estar atento, porque pode nos ajudar a aproximar. Eu gostei muito da expressão que o Thiago Concer usou, nos tornar álcool gel, né? Então, assim, como é que a gente se torna álcool gel nesse momento, nesse contexto social em termos de negociação? Quase imunes, né? Essa é a intenção de todos, principalmente nos negócios, né? Bom, a gente primeiro tem que entender o seguinte: a gente não pode trazer o pânico, né? Mas também não pode postergar, antecipar pânico e não pode postergar decisões. Eu acho que isso é bem importante. Então, o medo não pode nos paralisar agora, simples assim. A gente vai enfrentar situações bastante complexas e eu digo que é uma batalha em 3 frentes, né? A primeira é a sanitária, a saúde. Consequentemente, a gente tem a econômica correlacionada, e depois a gente tem uma social que ela vai ser instaurada pós-Covid. Então, há algumas certezas, outras incertezas e outras, talvez, previsões um pouco mais direcionadas de possibilidades. Então, acho que importante agora é entender que, logicamente, tudo isso nos atinge, né? A globalização,
ela pode começar a ter algum teor de revisões. Então, a forma como nós fazíamos negócios globalmente e regionalmente devem ter um novo teor, uma nova interpretação, não tenho dúvida. Tem setores que já estão olhando fortemente a dependência industrial de outros países, e nós, talvez em serviços que seja, temos também que ter essa visão, né? Então, acho que como ser humano, profissional, empresário, sociedade, organizações, essa mudança, ela ocorre. Eu acho que não tem como fugir disso. Eu entendo que, apesar de nós não termos respostas tão claras nesse momento, eu acho que já está ocorrendo uma movimentação, uma retomada gradativa da economia, e eu sou um otimista com zelo, vou pôr dessa forma, né? Eu acredito sim que o pico ou o buraco, talvez até mesmo sanitário, eu espero que nós tenhamos novidades em saúde, que isso possa ser resolvido e converter em confiança. Acho que a palavra-chave agora é confiança. No momento que o mercado começar a retomar essa confiança, logicamente, acho que os negócios também começam a prosperar na mesma velocidade. Concordo plenamente, assino embaixo de tudo que tu falou. Eu acho que essa terceira onda é uma onda que a gente tem que estar atento, porque a gente teve uma crise sanitária que vai virar uma crise econômica, que já virou uma crise econômica, nos primeiros passos enquanto crise econômica, né? E eu acho que a gente tende a ter uma crise, eu digo até que é psicológica, que é o terceiro, porque a sociedade provavelmente vai ter uma crise psicológica grande em termos de desemprego, em termos de uma sociedade estar se transformando muito rapidamente, coisas que não estava esperando, de ter que se readaptar, nem todo mundo lida bem com a adaptação, né? Então, assim, tudo isso vai ter uma crise psicológica grande. E eu acho que quando isso acontece, eu acho que na minha palestra eu falei um pouco disso, quando tudo isso acontece, tem um outro ponto que é importante a gente estar atento. Historicamente, nas crises, o lead time, o tempo de negociação, ele tende a aumentar, as empresas têm cada vez mais que fazer pontos de contato para chegar numa venda, principalmente nas vendas entre empresas, porque antes eu entrava e comprava uma camisa, gostei, vou comprar essa camisa, agora não, né? Eu vou entrar, vou gostar, vou olhar essa e vou olhar outras tantas para decidir uma camisa, né? Antes eu tinha muito mais possibilidade de erro, eu me dava o luxo de errar, eu fazia... Nesse momento, as pessoas tendem a estar nesse período, segunda onda que a gente está vivendo. A primeira onda foi de luto, a gente está entrando nessa segunda onda, que é um pouquinho antes da onda de esperança. Isso tende a aumentar bastante, né, Rodrigo? Como é que isso em negociações, a gente aqui na Exact tem vindo para um lado, tentado trazer um pouco mais do lado emocional, conectar um pouquinho mais, deixar o cara desabafar, fazer isso acontecer um pouquinho mais antes de começar a falar de negócios, tem funcionado bem em termos de negociação para começar. Tem algumas outras coisas que tu tem visto, cases aí que tu tem visto o pessoal entender essa mudança bem, se adaptar bem e conseguir gerar resultado? Legal, Theo, eu acho super, super oportuno a visão e a abertura que você está dando para a gente conversar através desse canal com o pessoal, né? Primeiro, nós temos que entender que o que nos trouxe até agora não vai nos levar adiante. Isso a inovação já tinha provado há anos atrás, né? A velocidade de mudança, né? Um mundo muito volátil, né? Muito ágil. E outro fator eu gosto de uma frase máxima que nunca fez tanto sentido agora. Nós não ganhamos o que achamos que merecemos, ganhamos o que negociamos. Esse é um mantra para mim em todas as minhas aulas de negociação, em consultorias. É importante a gente entender que nós ganhamos o que negociamos, ponto final. Sem mérito, demérito, sem sentimento, certo? Pessoalidade, são resultados, certo? A negociação é considerada um dos 10 skills e habilidades mais importantes para o presente e para o futuro. Quem falou isso são estudos, relatórios, empresas, life learning, né, o conceito de life learning, Fórum Econômico Mundial, ou seja, todos olham o fator, o skill, a habilidade de negociação como importante. Então, ou seja, se você não tem essa habilidade, invista de alguma forma para desenvolvê-las. Eu digo que nesse momento que nós estamos passando, tudo passa a ser alvo ou passível de negociação e renegociação. É um momento adverso, né? Eu acho que há uma sintonia de compreensão agora, nesse cenário atípico, novo, imprevisível, como talvez não tínhamos há muito tempo. Quer dizer, eu posso negociar aluguel, contratos, renegociar ou negociar novos modelos, relação com stakeholders, bonificação, enfim. Eu acho que o mundo, as regras agora elas estão sendo colocadas na mesa e está tendo um entendimento melhor. Apesar do momento lá fora ser adverso para a negociação, o interno é muito favorável, porque todo mundo está mais amistoso e talvez acolhendo melhor a realidade do próximo. Eu tenho percebido muito isso na prática. Então, eu vou citar casos práticos, tá, Theo? Excelente. Nós mesmo tínhamos startups,
onde elas tinham um capex, um custo de facilities, aluguel absurdo. E nós fizemos até uma consolidação, o CFO até voltou esse número nessa semana para mim, 82% das empresas conseguiram uma redução maior que 40% no aluguel. Ou seja, isso já dá um fôlego para os próximos meses, para que, enfim, de alguma forma, que nós consigamos, né, manter as operações estruturadas, não demitir, manter pessoas, que o nosso core é people-centric, esse é um jogo de pessoas, negociação também se trata disso. Então a ideia não é desanimar ninguém com esse cenário, mas sim encarar essa de frente. Então eu acho que hoje voltar para o Go to Basics, né? Não há fórmulas mirabolantes, mágicas para negociação. Então eu acho que agora é o momento de usar técnicas, processos, metodologias já testadas, ferramentais, como da Exact, é fundamental nesse momento para ter esse suporte. Eu queria citar, até coisas importantes que às vezes nós, de forma prática, esquecemos agora por uma ânsia de gerar resultado. Todo mundo está pressionado em vendas, todo mundo está pressionado em redução de custo, em market share, crescimento, eu não posso perder, retenção, diminuir churn, né, cohort, assim por diante, indicadores importantes. Negociar é uma tríade. Negociar é uma tríade entre informação, poder e tempo. A informação ela é gerada por uma comunicação clara com o seu cliente. E muitas vezes, pela ânsia de comunicar rápido, a gente não se torna claro. Isso quebra a primeira tríade de várias outras formas, seja o e-mail, o WhatsApp, uma informação dúbia, mal interpretada. Então, informação é gerada por comunicação clara. O poder ele é gerado pelo posicionamento, tem que ser um posicionamento seguro. Então é muito importante a forma como você tem colocado em relação ao cliente esse poder da negociação. A ideia não é você se sentir mais fragilizado e também não mais que o seu cliente. Agora é uma hora realmente de um nivelamento de igual para igual, é sentir parceria. Muito mais do que um fornecedor, talvez é o momento de nós sentirmos parceiros do nosso cliente ou da contraparte na negociação. E o tempo, Theo, sem dúvida, é a terceira ponto da tríade, onde o tempo tem que ser gerenciado através de uma condução bem realizada. E sem metodologia, a ermo, no feeling, você se perde nesse processo. Então, eu acho que isso é muito importante, de fazer esse uso, né, e pensar a negociação como duas forças. Você tem o quê? Informação e poder, a fim de influenciar o comportamento do outro. Então, quer dizer, há uma tensão entre as partes que devem ser conduzidos. Então, o foco agora é nessa leitura de pessoas através, logicamente, todo esse suporte de entendimento, estudo, metodologias. E, sem dúvida, quem tem olhado mais profissionalmente a negociação tem tido resultados muito melhores, né? Não adianta você isolar só pessoa, só processo, só técnica, isso tem que estar interligado e aplicado no nosso dia a dia. Eu concordo plenamente. Eu acho que em negociação nunca foi tão importante o conceito de Customer Centric Selling, né? Então, colocar o cliente no centro, ouvir muito ele, conversar muito com ele, por isso que esses touch points aumentam, por isso que a gente tem que... E não é só conhecer ele, tem que se conhecer muito bem também, né? A arte da guerra, né? É necessário que você se conheça muito bem, conheça teu inimigo. Então, assim, o que eu entendo é que se você começa a se desfazer de algumas forças que você tinha, pessoas qualificadas, etc., você está destruindo uma das partes dessa tríade, que é a informação, para ela ser boa, né, ela vai precisar partir de uma boa fonte. Não existe informação boa que parte de uma fonte ruim. Então, assim, quando você tira pessoas boas de dentro da tua empresa, pessoas que sabiam negociar, pessoas que sabiam, ou que estavam num processo bom, você está dando alguns passos atrás nesse sentido. E aí, depois, para você reativar essa máquina, é muito mais difícil. Eu tenho falado muito assim, cuida para não destruir tuas molas propulsoras, né? Então, assim, o que vai te tirar dessa crise, ou o que vai te botar como a Exact, tipo, durante a crise, a gente, tudo bem, a gente não cresceu nas proporções que a gente imaginava, mas a gente está crescendo. No mês passado, a gente cresceu quase 5%. Esse mês, a gente deve aumentar um pouquinho. Então, assim, esse número de crescimento durante a crise. Então, assim, o que nos leva a fazer isso? Duas coisas principais, eu acho. As molas propulsoras estão mantidas, a gente manteve as pessoas e continuou treinando elas e tentar se adequar dentro da negociação pelo um segundo fator que tu falou muito bem, entendendo as pessoas, entendendo como é que as pessoas estão se comportando, como é que elas estão mudando. Arquétipos é fundamental nesse momento. Que arquétipo que está prevalecendo em cada uma das pessoas? Porque elas não se mantêm. A gente tem 3 arquétipos que gritam, né? Não é o mesmo que a gente tinha antes.
Não existe mais. Aquela confiança que você tinha, muitas vezes ela vai cair, vai ser substituída por um outro arquétipo, que é de confrontamento, por exemplo. Então vai ser o arquétipo do ladrão, do cara que vai confrontar. Então, assim, pô, aquele arquétipo do mago, que era o cara que sabia, talvez ele caia, começa a ter muito mais dúvida do que certeza. Então tem muita coisa que vai mudando, você tem que estar atento nesse. E aí é treinar as pessoas para que elas possam identificar isso, né? Então a gente tem investido muito nisso, assim, treinamento para que elas consigam identificar as outras pessoas, para que elas consigam conectar com elas no primeiro momento. E isso é uma mudança que teve na Exact também. A gente sempre foi muito agressivo. Então, assim, esse é o nosso perfil. E aí a gente continua, a gente não pode mudar, eu acho, né, Rodrigo? Não sei se tu concorda comigo, a tua essência tem que se manter. Tu tem que te adaptar, é diferente. Então, a Exact continua sendo agressiva. Porém, agora a gente primeiro conecta um pouquinho mais emocional, para depois usar até de storytelling para levar até a agressividade. Então, assim, a gente adora aquilo que a gente fazia. Antes era persuasão, persuasão, persuasão. A gente começava com prova social e acabava com, sei lá, persuasão atrás de persuasão. E agora o que a gente faz é conexão e depois persuasão. Depois leva até persuasão. E não é ruim a parte de persuasão, ela é boa, né? Você tem... Persuasão não é ludibriar o outro, as pessoas não podem se confundir com isso. Persuasão é só uma técnica de negociação, né, Rodrigo? Exatamente. E não tem, na verdade... de novo, né, ganhamos o que merecemos dos dois lados, quem está comprando, quem está vendendo, quem está negociando um termo de contrato ou uma condição. Então você falou muito importante de pessoas em um jogo people-centric, a gente fala até human-centric mesmo, mais que customer, eu acho que é human-centric, é o ser humano no centro de tudo. Concordo. As pessoas mais sensíveis, elas estão sob pressão, né, pessoas fazem negócios, não são papéis ou contratos, né, isso vem consequentemente, né, eu brinco até quando você está olhando o contrato, é porque a relação de pessoas já morreu, né, cara? Quando você pega a cláusula por linha, você já está numa seara complexa. Eu vejo que um dos erros principais estão na negociação, e principalmente nesse momento, é não entender o perfil e o seu interlocutor. Nesse tempo de incerteza, estresse, isso é mais importante, as pessoas estão mais sensíveis e muitas vezes até inseguras em decidir, né? E aí eu acho que é o seguinte, a contraparte não é sua inimiga. Pelo contrário, né? Quanto mais empatia, confiança for gerado nesse momento, mais facilmente você chega a um acordo, né? Eu tenho alguns alunos, vendedores, que é interessante, empreendedores, que eles falam para mim, Rodrigo, tal pessoa é difícil. Tal pessoa não quer negociar comigo. Tal pessoa não gosta de mim, né? Vira pessoalidade. Eu sempre digo, cara, olha esses perfis, são 7 principais, eu quero falar bem resumidamente aqui, mas eu acho muito importante tocar, até porque hoje o Human é o jogo, agora a nossa bola da vez é essa. É importante você tentar identificar quem são as pessoas que você está lidando e qual o momento delas. Por exemplo, você pega pessoas que são mais extrovertidas, né, o extroverts em inglês, né? Eles são energizados por pessoas, eles gostam de fazer uma série de atividades, eles puxam o assunto, gostam de falar, mas eles gostam de decidir na base de confiança. Então, se você conseguir mapear esse perfil, você vai saber dosar essa relação. E tem um outro lado que é interessante, em inglês tem os sensors, né, que seria o segundo, que são os realistas, né? Às vezes o pessoal lê sensors, acha que é os sensíveis, pelo contrário, são os realistas. Essas pessoas, elas são realistas, elas são contrárias às pessoas intuitivas, né? Elas são mais pragmáticas. Elas gostam de tomar decisões em fatos e números. Por exemplo, um perfil desse, eles adoram olhar cases, eles gostam de tangibilizar. Então, você mostrar o que aconteceu para um cliente do mesmo setor com ele, de benefícios tangíveis, estratégicos, vai facilitar muito essa condução, essa objeção e conversão de venda, né? O terceiro é o contrário, os intuitivos, né? Os intuitives em inglês, né? Eles já gostam de big pictures, né? Eles gostam de foco em possibilidades. Eles já veem facilmente padrões, né? Eles gostam de ir um pouquinho além, eles gostam de experimentar isso. Então você vai dar mais liberdade para ele falar, sentir, falar do produto, ver a aplicabilidade. Então essa relação pode ser um pouco mais aberta na negociação. Existe, por exemplo, o quarto perfil que eu acho que é importante você estar atento, que são os pensadores, os thinkers, né, em inglês. Eles tomam decisões baseadas em lógica, raciocínio. Eles são um pouco mais frios, questionadores, mas esses caras adoram comparativos. Sabe aquelas tabelinhas prós, contras, matchups de funcionalidades? É o melhor gatilho de venda para esse perfil. Você mapeou um cara que é pensador thinker, municia isso com ele. Você pode ter certeza que você vai cortar uma série de reuniões de calls em relação a esse sentido. Tem um outro perfil também interessante que a gente fala, que é os judges, né, os julgadores. Na verdade, esses caras, eles são mais organizados, né, são preparados, são pessoas que gostam de planejar
e depois ir para ação. A gente até brinca em inglês, tem um termo que é stick to the plan, né? Eles gostam de seguir planos mesmo e processos. Então não tenta acelerar a venda com esse perfil. É uma chance muito alta de loss, de churn, né? Porque muitos desses perfis são até metódicos. Então você entende que você quebrar essa relação, essa sequência com o cara, ou fazer rodeios nesse perfil, né? Ficar elocubrando, você vai perder esse cara, né? E para finalizar, pessoal, os dois últimos, tem o Open Mind, que também em inglês é conhecido como Perceivers, né? Eles usam um nome que é contrário dos Shooters, então eles gostam de explorar a possibilidade antes de decidir, entender potenciais ofertas, cenários futuros. Eles perdem o foco muitas vezes do presente, esse cara você tem que ficar puxando ele a todo momento. É bom trazer de volta para não perder a mão. Então, nesse momento, é capaz de ocorrer muitos perceivers pelas incertezas. Ele está perdido. Então, você vai ter que ter a calma, a atenção, a paciência durante a negociação de trazer esse cara um pouco para o chão e tirar a cabeça dele das nuvens. E para finalizar, pessoal, o sétimo tipo, né, que são os introvertidos, os introverts, né? Então, eles já gostam de trabalhar mais sozinho, preferem fazer um passo mais lento, de análise mais profunda. A pressão não soa bem na negociação para esse perfil, eles focam uma atividade por vez. Então é interessante mostrar esse cenário. Tem um caso prático, Theo, para resumir isso. Eu estava negociando. Fica à vontade, não precisa resumir, não, tá uma aula. O contrato um caso prático bem legal. Eu estava negociando o M&A com o interlocutor, que depois ele veio de 2019 para cá. Esse cara era conhecido por ser uma pessoa bastante rude, assim, pragmática, sabe? Eu não conhecia ele pessoalmente, minhas relações eram por opiniões de terceiros. Eu me desarmei, falei, poxa, eu vou começar uma negociação com águia, né? Eu tenho que me comportar como águia, como eu disse para vocês, não posso entrar nem para dar uma andorinha águia para águia, certo? Voar lado a lado com o cara. Eu não tinha uma relação próxima, então o que eu fazia? Os caras falavam para mim, Quinalha, com esse cara você tem que negociar ferro e fogo, uma relação total de dualidade. Eu discordava disso, eu falei, não, deixa eu entender pelos meus meios, eu vou ter paciência, técnica, atenção, eu vou conduzir uma negociação utilizando o que eu tenho de recurso aqui disponível, né, toda a minha bagagem e experiência, e logicamente contando com a equipe da KIK. Então eu retirei todos os preconceitos e fui seguindo o meu rito, tá? Em 3 encontros, entre call, jantar, almoço e uma reunião, eu tive uma visão clara que em 5 meses, né, eu demorei quase para fechar o deal, foram levadas diárias ou não, troca de mensagens, etc., e todos achavam que estava perdido, porque já tinha se estendido muito 5 meses. Esse deal começou lá em setembro, e a gente foi finalizar ele praticamente aí na virada do ano, tá? Então, e eu estava negociando um target por volta de 32% acima do meu target price, então eu estava puxado e mantendo a posição o tempo todo. O que eu queria mostrar? Eu tinha mapeado a personalidade dele, seguido à risca o que eu tinha como metodologia. Então, primeiro, às vezes nem toda venda boa é uma venda rápida, né? Especialmente vendas complexas, consultivas, que muitas vezes envolvem talvez uns fatores mais abrangentes, né? E no final ele falou uma coisa interessante para mim, né? Esse cara, na verdade, ele tinha muito a visão do judger, né? Do julgador. Esse cara, ele seguia ritos muito claros, organizados. Se eu tivesse antecipado alguns termos ou condições, eu teria gerado estresse ou ruído nessa comunicação. E no final a gente fechou o deal, não foi em 32 acima do target, mas foi 21%, eu abri esse jogo para ele, ele até falou, absurdo, você ainda me engoliu em quase um quinto aí do que você precisava. Eu fui muito fair com ele, até interessante, porque ele me contratou agora por uma consultoria que eu estou prestando pela parte dele, para você ter ideia, enfim, é um cara que a gente criou uma admiração mútua, e eu tinha informações prévias até negativas em relação à forma dele trabalhar, etc, e pelo contrário, e no final ele falou para mim assim, Rodrigo, eu me surpreendi com a sua condução, olha que interessante, condução são pessoas, pessoal, é informação, é o tempo, é o poder, né? Você soube esperar todos os meus processos decisórios, respeitou meu tempo, né? Isso foi essencial, tipo, para mim, para eu fechar o deal com você. Então, pessoal, pode haver um mix de personalidade nesse momento, como o Theo falou, estejam atentos, porque as pessoas agora, elas estão migrando diariamente, semanalmente, em sentimentos, sensações, em posições. Mas eu não vou me estender muito nessa temática, mas eu quero dar esse panorama para que vocês entendam que olhar o humano agora talvez seja uma das coisas mais importantes, o indivíduo com quem você está negociando para ter um bom resultado. E genial, assim, tudo que você falou. E nessa parte é importante as pessoas entenderem. O que você fez?
Você entendeu qual era o comportamento médio dele, colocou ele dentro aqueles 7 perfis que você mapeou e disse assim, eu tenho que respeitar o tempo dele. Mas isso não é, eu te conheço bem e sei que isso não é o teu padrão, né? Tu é um cara super agressivo. Então, assim, isso, o cara que é um bom negociador é o cara que ele é capaz de entender e se moldar, né, Quinalha? Então, assim, eu tenho certeza que você estava se mordendo por dentro para ser agressivo nesse momento, te conhecendo, tava e teve que esperar o tempo do cara. E às vezes é necessário que você entenda isso, né? Que você e cuida para não ser o que tu quer, né? Porque eu vejo muita gente assim, não, o cara não quer falar comigo, então eu vou respeitar o tempo dele. Mas isso é só o que tu quer porque tu tem medo de ser agressivo. Exatamente. Então assim, tu só vai fazer isso quando realmente a característica dele for essa. Ele é um cara que tem essa característica. Então, assim, os outros 6 caras, 5 caras, acho que dos 7, 5 não tem essa característica, 2 tem, pelo que. Então, assim, a tua chance maior é que tu tem que ser agressivo, que tu tem que mandar na negociação. Então, se você conseguir setar isso, puta, aí é golaço na negociação, né? Eu acho que vocês estão muito bem, Theo. Eu sou um negociador diferente a cada cenário. Negociar é um jogo de xadrez. O cara que começa agressivo, subindo o bispo, subindo a rainha para te atacar, é diferente como você vai se defender e criar essa estratégia do que um cara que está recuando e está subindo peão a peão, um por um passo, uma casa. Então é interessante ver isso, mas eu concordo contigo, Theo. A grande maioria das pessoas prezam pelo tempo. E tempo troca, o cara não quer ficar perdendo tempo contigo. E precisam ser guiadas, né, Quinalha? Exatamente. Então, as pessoas não sabem, cara, o comprador, a grande maioria não sabe nem o que quer ou como quer. E aí vem do nosso papel como vendedor, como estrategista, como negociador, ou seja, o meu maior interesse é vender do que o cara comprar. A gente tem que partir dessa premissa, né? E quando você estabelece uma relação de escassez, de modelo especial, de disponibilidade, de diferencial competitivo, onde ele está dando um passo a mais, ele se sentindo importante, né, como ele está sentindo realmente que ele está crescendo com o que ele está adquirindo de você, né, não é supérfluo. Né? Eu digo o seguinte, ou você é uma vitamina, ou você é um painkiller, ou você é um remédio, cara. Vitamina, eu esqueci de tomar minha vitamina hoje, perdão, eu não tomei minha vitamina D, vou tomar à noite, eu prometo, né? A vitamina C eu tomei de manhã. Mas, cara, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se eu tivesse com dor de cabeça desde manhã e não tomasse o meu comprimido, o remédio, aí é um problema. Então, se torne painkiller, not a vitamin, né? É muito comum isso no Vale do Silício. Então, eu acho que esse é o ponto essencial, tá? Você tem razão. Eu acho que você tem que ir para cima, não peça desconto antes do cliente e não recue antes do cliente, senão tá errada essa ordem. E isso que você falou para mim é a base da boa negociação, é como é que você consegue usar os ganchos para se tornar um remédio realmente, né? Porque você não tem como ser um remédio se não descobrir a dor, né? Então, assim, eu não tenho como ser o paracetamol se eu não descobrir que o cara tá com um problema que precisa de paracetamol, né? Então, assim, não adianta, aí eu vou ser o paracetamol e ele vai ter outra dor e não vai adiantar nada, né? Então, assim, esse é o... E eu acho que, assim, como é importante para a gente conseguir setar o perfil dele, para a gente conseguir setar a dor dele, como é importante que a gente pergunte muito, né? Então, assim, pergunta, entende que as perguntas são muito importantes. Eu acho que no Brasil a gente tem a mania de falar e não ouvir o início. Então, assim, ouvir e estar atento ao que tu tá ouvindo, né? Então, a gente até divide aqui em o prospectador e o fechador, né? Que é justamente para que o fechador seja aquele cara que é muito mais fácil de conectar quando se faz essa divisão, né? Porque alguém, quando tu tá ouvindo, o cara tá de saco cheio te falando. A verdade é essa, né? Ele tá falando e só ele tá dando informação. Só ele tá... Então, assim, ele já tá tirando todo aquele... Quando você chega, se você souber usar tudo que você ouviu para conectar, como você falou, pô, eu vou usar o case tal nesse aqui, porque ele conecta, ele é um perfil assim, eu vou fazer isso, planeja a tua venda para aquele tipo de cara, você vira o Harry Potter das vendas, né? A partir daquele momento o cara conecta contigo de um jeito que é muito mais fácil a condução dessa venda. Então, saber perguntar, eu acho que é um skill básico de negociação, né, Quinalha? E é uma base, né? Eu tenho uma metodologia, eu estudei essa metodologia até bem antiga, isso desde que eu vendia software lá atrás, serviços, consultoria, treinamento, que é um conceito de solution selling. O primeiro é mapear dor. O cliente ele tem que reconhecer a dor. Por isso, Theo, ele não sabe muitas vezes que tem essa dor. Com perguntas, exato, com abertura, para você escutar, você vai conseguir chegar lá de uma forma mais assertiva. A minha avó é bastante sábia, ela fala, filho, sabe por quê? Né, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Eu falo, vó, já entendi, não precisa falar por nada. Então,
A gente precisa escutar mais, realmente, escutar mais o nosso cliente. Outro fator é, assim, no momento que ele reconheceu a dor, que ele falou assim, tá doendo, cara, ele tá ansioso. Eu não falei nada de produto, eu não falei nada de oferta, eu não falei de solução, não falei de preço, eu não falei nada para ele. Mas eu fiz ele reconhecer a dor, ele falar, pô, Quinalha, isso me incomoda. Isso realmente existe aqui na minha organização. Isso é um dificultador, isso é um obstáculo para eu crescer. Cara, isso daí resolveria um grande problema meu. Nesse momento, você vem com a proposta da solução, mais ou menos assim, tô com dor de cabeça, toma aqui aspirina. E a partir daí, eu vou seguindo, né, Theo, para apresentar, no final, apresentar benefícios estratégicos, mais macros e benefícios tangíveis. Olha, você vai ter redução de 10%, de 12%, aumento nas vendas em 25%, nesse caso B2B você vai crescer 55%, e aí você começa a mostrar para o cara numerários, aprofundar. Então, quer dizer, eu vou mostrar a funcionalidade, talvez, do meu produto, talvez até numa segunda reunião para o cara. Primeira reunião foi criar realmente a simpatia, esse elo de esse fornecedor ou esse parceiro, ele está preocupado comigo. Isso é interessante, ele me escutou. Isso é do ser humano, ele me ouviu. Ele está preocupado com o que eu tenho para falar e o que eu tenho para mostrar para ele. E não vou lá vomitar meu PowerPoint de venda padrão, que eu vendo para todo mundo, para qualquer cliente, como se fosse a mil maravilhas, né? No início da Exact, eu lembro que a gente tinha. Nosso produto era um planilhão melhorado, né, Knalli? Então, assim, essa é a verdade no início. Era um MVP que não travava. Então, assim, esse é o nosso primeiro produto. E a gente tinha um desafio que a gente fazia, que era quem conseguia vender sem abrir o produto. Então, a gente tinha muita venda que a gente nem abria o produto. A gente só falava sobre dores e sobre um conceito que poderia melhorar aquela dor. E ele acreditava tanto na gente, a gente trabalhou tanto o perfil de mago, da gente ser uma. E ele vinha acreditando na gente, que naquele momento ele não precisava mais, ele já confiava e ele entendia que o produto ia resolver. Não interessava muito como é que ia resolver, mas ia resolver. Então, assim, acho que saber a ordem de colocar as coisas e colocar a dor, é muito difícil você falar para um cara assim, ó, você começar assim, ó, puta, tu é um merda de venda, tu não vende nada. É muito difícil você fazer a venda. Você faz. Então, por que a gente tá fazendo nesse momento assim? Cara, com o Covid tu tá fudido. Então, assim, cara, o que tem de e-mail escrito assim, Covid, como fazer tal coisa? Tu tá te chamando a atenção pra dor. E não é assim que a gente trabalha negociação, né? A gente trabalha não pare adapte. Eu não preciso falar sobre o Covid para falar não pare adapte. Você sabe que é sobre isso que eu tô falando. Então, assim, na negociação é muito importante essas entrelinhas, né? O cliente hoje, ou seja, a nossa contraparte, eu vou pôr negociação mais ampla, a gente está falando muito de venda, mas lembrem, negociação é tudo, é relacionamentos, é família, é sociedade, enfim, né, pares de trabalho, chefe Sem sim, dúvida. né, parceiros, todos os stakeholders que envolvem a nossa cadeia de valor. Uma coisa que me chama a atenção é assim, as pessoas estão dando muito destaque para o problema e não para a solução, né? Exatamente. Esse é um momento, talvez, de você surpreender. Tem muita massificação de informação e obviedade. Ninguém está com tempo para ficar ouvindo mais isso. Você não concorda, né? Então, hoje todo mundo virou especialista em epidemiologia, né, cara? Pô, calma. É legal a gente entender, são nossas opiniões, eu acho, mas para o cliente final ou para o meio institucional é totalmente diferente. Uma coisa está conversando com os amigos por WhatsApp, agora não é mais bar, né? Happy hour, mas por WhatsApp. Zoom, mas é diferente de você estar fazendo esse tipo de atuação. Então, eu acho que isso é importante. Eu queria citar do perfil, que eu acho que é importante, eu lembrei agora, assim, no processo decisório, se tiver complexo você entender 7 habilidades, eu falo isso muito em treinamento, muitas vezes, é o seguinte, tem que entender 3. Vamos reduzir um pouquinho, Rodrigo? É o seguinte, eu tenho o I, o A e o NINA. O I é o influencer, é o cara que influencia a decisão de compra da negociação. O A é o cara que autoriza, que chancela essa negociação. E o NINA é o not influence, not autorizar. Ou seja, esse cara só tá lá para fazer peso, ele foi convocado, tá sentado na reunião, vai fazer um monte de pergunta para ti, vai ficar mandando um monte de e-mail, te enchendo o saco e tal, mas esse cara você precisa atender bem por uma questão ética, polite aqui, para você continuar. Então, esse cara você começa a anular ele devagarzinho, deixando ele confortável, para que ele não seja contrário à venda. Mas esse cara não precisa ser convencido. Agora, o foco no influenciador, que vai influenciar o autorizador, muitas vezes esse cara tá junto ou não na reunião. Então, pessoal, identifica na mesa de reunião, agora no telefone, na conferência, qual a sua contraparte se encaixa. Se você estiver fazendo uma apresentação, vendas, só para Nina, você está perdendo o seu tempo. A gente de vendas é resultado. Então, toma muito cuidado se esse cara tem força, tem poder, tem influência organizacional para aquele impacto autorizador que vai assinar o cheque ou vai assinar o contrato no final desse processo. Então é importante mapear esse terreno para que tenha uma estratégia vencedora. Então acho que é legal essa dica prática. Sem dúvida.
mas eu sempre classificava as pessoas. Eu vou contar uma coisa que eu nem deveria contar, mas é prática. O Theo falou, tem que contar a realidade, Rodrigo, então tá bom. Eu anoto uma reunião, pessoal, se olhar todo o meu caderno, eu anoto o nome de todas as pessoas presentes, muitas vezes cargo, área, né? E o lado eu vou pondo durante a reunião, I/A, se eu estou em dúvida, o A, o Nina, e eu vou preenchendo. Quando eu volto para casa, eu tenho minha lição de casa feita, onde eu sei onde eu vou postar meus próximos passos, isso é natural. Então, isso faz parte do jogo, isso as organizações... Quem estiver negociando com o Quinalha agora já vai olhar ali. Ixi, Nina. A gente aqui, a gente tem uma cultura legal que, assim, na pré-venda, a gente já teve treinamento contigo, você já teve aqui na Exact, né? E a gente já conhecia essa história esse hackzinho que a gente usa e gosta, lá daquele treinamento que você deu no evento que a gente fez na Exact. E o Nina, a gente tenta sempre se blindar para não ter ele na mesa de reunião. O pré-vendedor já conseguir engajar nele e fazer ele chegar pelo menos botar um I ou um A na mesa de reunião. Na grande maioria das vezes a gente tem conseguido botar o A. Então, assim, esse cara, se ele tiver o A na mesa de reunião, tu encurtou alguns passos, né? Então, o pré-vendedor, quando ele entende a função dele não é só extrair informação, que é importantíssimo. Dados, ainda mais nesse momento, extrair dados, organizar dados é fundamental, né? Botar o cara na mesa de reunião é fundamental. Agora, quem você vai colocar é tão importante quanto botar. Então, assim, e tem que entender muito isso. As pessoas têm que entender isso. E outra coisa que a gente tem feito, Quinalha, que eu acho que tem muito a ver com algumas coisas que você colocou, obviamente, tem o cara que tem... A gente tem 7 perfis, né? Então, assim, tem o Theo, ele é muito mais aderente com 2 tipos de perfis. O outro é mais aderente com outros 2. E a gente, mesmo sem saber, isso acontece naturalmente. O que a gente fez aqui na Exact? Sequenciamento de leads. No histórico, o Quinalha, ele foi muito melhor quando o cara respondeu essas perguntas dessa maneira, o que mostrou que ele é esse perfil, né? Então, assim, naturalmente. Então, quando a ferramenta já avaliou, ela já diz, ó, o cara ideal para atender ele é o Quinalha. Então, assim, isso ajuda muito. Então, e eu acho que a tecnologia tem que vir para isso, para ajudar que as coisas funcionem para que tudo isso facilite, né? Porque é muito difícil se adaptar a 7 perfis. Eu, particularmente, sei que você é um negociador que consegue, porque eu já vi. Eu, Theo, não consigo. Se eu fizer, é natural. Eu tento, mas eu tenho uma dificuldade incrível, assim, eu fico em dúvida no mínimo entre 3 desses 7. Aí quando começa a arquétipo, que é 16, se eu não me engano, aí fudeu. Aí eu já... É uma guerra psicológica, né, Theo? Realmente entra no traço aí, né, cara, eu brinco, né? Minha mãe é psicóloga, às vezes eu nem converso com ela, que eu uso técnica de venda, porque ela vai começar a discordar de mim um monte de coisa, né? Tudo bem, pulando essa parte humana, né? Mas, assim, a importante, eu acho que agora, até você conhecer seu time, você falou uma coisa muito importante. Eu tô na guerra, eu não conheço meus soldados, eu não sei o cara que é bom no aéreo, eu não sei o cara que faz a invasão, o fatiamento para a gente avançar terreno, eu não sei, quer dizer, você não conhecer os seus recursos, e isso é muito importante, né? Por exemplo, esse cara precisava de muita experiência, que eu citei o caso lá de vocês, que eu levei 5 meses, olha, para eu levar 5 meses, o Theo conhece, quem me conhece pessoalmente sabe que é muita paciência, eu já teria dado como lost, vamos pro próximo, esquece, entendeu? Mas eu vi realmente que eu estava ganhando, cada terreno que eu percorria, eu falei, ele quer fazer um teste, eu vou deixar ele conduzir. Isso é legal também, eu faço muito isso. Eu espero que ele não veja esse vídeo, mas eu vou dando isca e corda pro peixe parecer que tá ganhando, entendeu? Ele leva 10 metros da minha linha. Cara, mas eu tenho 2 quilômetros de linha no barco. Pode levar à vontade, cara. Eu tô tomando minha cerveja e assistindo ele levar a linha. Você entende? Então, esse é o momento que eu sei quando eu vou começar a dar uma fisgada. Esse cara fugiu muito, deixa eu segurar ele um pouquinho aqui. E aí eu vou corrigindo durante o trajeto essas relações de poder, termos. Às vezes eu deixo o cara... Eu consegui já defender 2 termos meus. Quando o cara pede alguma coisa que é nice to have, não must have, eu deixo ele levar integralmente. Falo, não, eu concordo. Por quê? Ele vai sentindo que ele está se empoderando também desse processo, desse crescimento. Então, eu acho que é uma questão realmente humana, agora, da gente ter uma ótica analítica e saber identificar perfis. Theo, é o seguinte, não precisa identificar um monte de perfis, mas o básico você tem que estar atento. Não adianta agora, Rambo, colocar a faixa na cabeça, pegar a metralhadora, que você sozinho vai resolver a guerra. Hoje, quer dizer, precisa de mais profissionalismo e atenção. Amadorismo em negociação e vendas, você defende muito isso, tem a profissionalização das vendas, e metodologia, ferramental, tecnologia de ponta, como a Exact provê, é a bola da vez, não existe mais espaço para vendedor que acha que vendia só porque o cara é seu amigo, esquece isso, está acabando cada vez mais.
E eu acho que uma coisa que você falou, você não precisa ser exato. Esse cara é um perfil tal, mas você pode ver, ó, esse cara é competitivo. Esse cara é competitivo, tu não precisa saber qual é o. Eu vou usar a competição com ele, vamos jogar essa competição a nosso favor. Vou começar a fazer challenge sale com ele. Então, assim, eu vou começar a brincar. Vamos brincar aqui de competição, eu e tu, e aí tu consegue conduzir a negociação. Então, tu não precisa saber, agora, claro, se tu tiver essa capacidade, como que a área tem, fica muito mais fácil, né? Uma coisa que eu acho também é que, assim, só é possível fazer um trabalho como o Kinária está falando, que é, assim, você realmente cuidar da venda como ela deve ser cuidada, e quando a gente fala de tickets médios e tickets altos, isso é importante, e eu gosto muito de profissionalização de venda, o Kinária sabe disso, a gente tem isso em comum, quando você não tem um pipeline extremamente inflado, né? Que é uma cagada que o pessoal faz em momento crítico, é assim, tá crítico, então vamos sair fazendo um monte de reunião de qualquer jeito. Não. Você tem que manter as suas segmentações. Tu pode fazer aquele teu controle de reuniões. Meu vendedor ele faz no máximo 5 por dia, porque senão o pipeline dele, ele não consegue fazer um trabalho como o que Nália falou. Então, assim, eu tenho que segmentar muito bem para entender quem vale a pena ele fazer reunião e quem não vale a pena ele fazer reunião. Porque eu tenho um limite de capacidade, né? Eu acho que vendas é muito chão de fábrica. Essa máquina aqui pode até produzir mais, mas se essa aqui produz pouco, amigo, não adianta essa aqui produzir de qualquer jeito. Mas vai essa produzir melhor, usar aquele tempo para produzir melhor e trazer ainda mais pronto para essa aqui, para dar eficiência para ela. Então, você prefere 5 milhões em pipe e converter 50 mil, ou você prefere 1 milhão em pipe e converter 500 pau? é isso. E a possibilidade de 1 milhão converter 500 é maior do que de 5 milhões. É isso que as pessoas se embabacam um pouco, assim. Elas acham que quanto mais negociações elas tiverem, mais elas vão fazer. Só que isso é uma lógica de quem não segmenta, né? Se tu segmentar, putz, não é essa lógica, tem um limite ali. Claro, também não é uma lógica fazer uma por dia, a não ser que seja uma negociações muito grandes e tudo depende do. Mas tem um limite, não adianta eu jogar meu vendedor para fazer 10 reuniões por dia. O limite dele é 5, 4, 5. Mais que 4, 5 eu faço ele se perder aqui na Exact. Então eu sei que ali, meu limite, se o cara fizer mais de 4 reuniões por dia de média, putz, ferrou no final do mês, assim, ele vai se perder. Theo, é legal que você está colocando, me trouxe alguns insights aqui entre assim, a cultura, a emoção e a conexão que é criada, né? Tomar muito cuidado com a síndrome também do negociador amigão, né? Eu inventei esse termo que eu acabei utilizando, que é aquele cara que ser camarada, força a situação, sabe? Primeiro, outra coisa também, eu acho que agora, apesar da globalização estar sendo revista, muitos contratos, eu tenho recebido algumas demandas de ajudar em negociações internacionais, tá? Principalmente a Europa, que está passando por um momento adverso, e algumas coisas relacionadas à Ásia, que é uma tendência do Ocidente começar a olhar o Oriente de uma forma diferente. Isso daí pode ocorrer realmente num contexto global, aí socioeconômico também, porque por causa das situações que surgiram entre China e o resto do mundo, e assim vai. Tem desdobramentos, né? Uma coisa legal, assim, primeiro você tem que entender, Theo, também a cultura do país, a empresa, com quem você está negociando, né? As raízes, os alicerces emocionais. Por exemplo, expressão emocional. Você pegar países como Rússia, Itália, Índia, México, Brasil, completamente diferente. Israel, eles têm uma emoção de expressão até um pouquinho mais quente. Quando você pega inexpressivo, eu estou falando de Holanda, Alemanha, Dinamarca, Japão, Coreia, quer dizer, é totalmente cold. Então, primeiro é a questão, o quão emotivo, a expressão é alta ou baixa, tá? E tem o lance que é o confrontamento. Eu tenho culturas organizacionais ou até de países culturais realmente de nascimento, da criação desse negociador ou dessa contraparte, que ela pode ter confrontamento ou evitar confrontamento. Por exemplo, a Filipinas é reconhecido, por incrível que pareça, que evita confrontamentos, né? A Arábia Saudita também. Até quando o Pepe fez isso, eu falei, poxa, né? É um país que tenta não entrar em conflito, é amigão de todo mundo e tá ganhando grana lá em Dubai de tudo quanto é lado, né? Vem da Europa, vem da lá, e não importa pros caras, né? México, o Brasil já fica mais centrado. Então, os países mais centrados entre confrontamento emocional, por incrível que pareça, são os americanos e também os ingleses, né? Ok. Então, isso é interessante você olhar esse mapa. Depois, o pessoal quiser seguir, Instagram, LinkedIn, eu acabo até pondo alguns conteúdos aí. E uma coisa legal também é confiança. E aí, de memória, que eu lembro que a parte de afetivo, confiança afetiva é muito alto. Nigéria, Turquia, México, a Espanha, e aí os Estados Unidos é engraçado, porque é uma confiança mais cognitiva, ela não é muito afetiva. Quem já fez negócio com americano, canadense,
assim, straight to the point, vamos direto ao ponto, né? Então, um pouco é isso, falar um pouquinho a língua e a cultura do seu interlocutor, tá, Theo? Acho que é importante citar isso para dar um... Sem dúvida, eu acho que aqui no Brasil a gente tem um país com dimensões absurdamente globais, vamos dizer assim, e diferenças culturais entre estados muito marcantes, né? Então, tudo isso que você falou, em termos globais, a gente consegue verificar aqui no Brasil, né? São Paulo tem uma forma de agir na negociação totalmente diferente do, sei lá, do Piauí. São coisas assim, totalmente diferentes. O mineiro é uma outra forma de negociação, e você entender isso como um mapa mesmo, você tem uma chance de assertividade muito maior, né? E não só isso, eu acho que você comentou uma outra coisa, que é a gente conseguir ler as pessoas, né? E eu acho que ler, a gente tá se olhando aqui, e quando eu tô falando, eu tô vendo se o que o Kinaray tá fazendo, se ele tá prestando, concordando, se ele tá um pouco mais... E a gente tá fazendo isso o tempo inteiro. Eu aprendi a fazer isso, o Kinaray é monstro nisso, então assim, cara, você tem que estar, quando a gente começa a falar, tem gente que foi para Inside Sales agora, tá? Então, muita gente foi para Inside Sales agora. E aí o cara não quer botar uma camiseta ou uma camisa social, alguma coisa, fecha a câmera. E não... Aí tu fechou a câmera, tu vai inibir do outro cara abrir a câmera para ti. Isso é a pior coisa que pode acontecer para tu conseguir fazer uma boa negociação e uma boa leitura. Se tu não conseguir o feedback imediato, é muito mais difícil de ler o cara, é muito mais difícil de ler para onde que ele tá indo, né, Knalha? Então, assim, uma dica que eu dou para quem tá começando Inside Sales, abre a câmera e incentiva o cara a abrir a câmera também, porque isso vai facilitar muito a negociação de vocês. Então, assim, outra coisa que facilita para dar proximidade, rabisca na tua apresentação, aprende a rabiscar a tua apresentação, aprende a desenhar na tua apresentação, porque isso dá muito pessoalidade, isso traz para o cérebro devagar, né? Então, assim, aquele momento que tá acelerado, tá na hora de reduzir, pum, rabisca, cérebro devagar entrou na jogada. Então, assim, essas manhas do Inside Sales, o pessoal tem que estar atento, não é igual o presencial, as coisas são diferentes, tem que usar ferramentas diferentes, né? É uma coisa legal que eu sempre fiz, tá, Theo? Eu nunca levei uma apresentação que não fosse customizada para o cliente. Na empresa de software, eu fiz overachievement, eu vendia, enfim, eu pegava produtos que não faturavam nada e colocava para vender na América Latina absurdamente, virava até em produtos de linha, então a gente fez muito do zero. Isso eu gostava de pegar o patinho feio da família e transformar em águia, sabe? Porque RP qualquer um vendia na minha empresa, lá, pô, tinha a empresa, era líder de mercado, o cara assinava cheque milionário, mas tinha produtos acessórios laterais correlacionados, que aí para vender você tinha que ter a manha, porque era outro mercado, era outro jogo, e eu gostava disso, né? Isso me motivava. Então, um fator era isso. Por exemplo, eu criava até storytelling. Poxa, eu ia fazer uma venda para Claro. Eu criava storytelling com a última propaganda que a Claro fez para o cliente dela e fazia link com a minha conexão da minha venda. O cara olhava aquilo, eu lembro que um diretor, uma vez, de tecnologia com marketing, eles viram a apresentação e falaram assim, pô, Rodrigo, mas cara, você tirou isso da onde? Nem eu tinha visto esse comercial. Então, eu sempre aprendi a fazer storytelling, para o cara entender assim, esse cara, ele se preocupou, ele se preparou para estar aqui comigo. Ele respeita seu tempo totalmente diferente, você pode ter certeza disso. Pessoal, um slide que você teve o cuidado de ir no site dele, entender a realidade dele, se o cara está passando por demissões, se ele está contratando agora, se ele perdeu contratos globais, ele mostra interesse genuíno. Isso é uma verdade que se estabelece conexões mais profundas. Eu concordo plenamente, Theo. Eu queria só fechar com dois detalhezinhos que eu até anotei aqui que você falando. O primeiro, Theo, é assim, fale a língua do ouvinte. Aí eu vou falar um pouco de PNL, quem gostar depois procura aí programação neurolinguística, mas é o rapport, que é isso que o Theo falou. Tem que falar a língua de alguém significa você adaptar a linguagem para aquele momento. Você vai usar palavra, expressões corporais, verbais, o mesmo tom de voz também é legal. Eu, Theo, a gente tá com energia aqui. Pô, tô batendo papo com o amigo, que é o Theo aqui, e fazendo bem aí, espalhando conteúdo aí para o pessoal, essa troca. Então, essa prática vai criando um ambiente de sintonia, de confiança. Então, ele vai se identificar com você. Então, esse é o primeiro ponto. E outra coisa, separe as pessoas dos problemas e vai garantindo sintonia. Isso é muito comum, Theo. Durante o processo de negociação, você ouvir objeção e crítica. A gente ouve 90% não, para ouvir um sim. A verdade é essa em vendas, em negociação, né? A gente está contando aqui as histórias bonitas. Eu devo perder, talvez, receber não em várias negociações, né? Melhorou cada vez mais minha conversão. Nesses 11 anos empreendendo, posso ter certeza que muita conversão, mas é isso, é continuidade. Então você tem que entender que essas colocações do cliente, da contraparte, não é provocação.
mesmo que o cara teve essa intenção, usa uma técnica chamada de amortecedores. Eu vou valorizando a colocação dele. Por exemplo, até eu entendo, Rodrigo, achei péssimo esse seu produto. Até eu entendo esse seu ponto de vista, mas eu gostaria de te mostrar uma outra perspectiva e habilidade que eu posso te prover com esse produto e um ganho que eu acabei não falando até esse momento. Olha essa outra vertente. Então você sai de uma forma construtivista. Agora o cara não gostei do seu produto. Você fala, você tá louco, o cara é o melhor produto do mercado, você é cego? Opa, calma aí. Já mudou completamente a negociação. Então depois você pode até argumentar, esticar, olha, essa é uma boa oportunidade para a gente falar mais sobre esse ponto que você levantou, eu acho oportuno, agradeço a sua transparência. Você vê que você muda a condução completamente, mesmo lidando com objeção. De novo, human-centric. E esse é o momento, Theo, de olhar para as pessoas. Cara, tem duas coisas, assim, o legal do nosso bate-papo é que a gente tá complementando o outro. Tem duas que você falou que eu acho fundamental e a gente tá usando muito. Técnica de recuo, que é isso que, né, que você fez de, não, ok, te entendo, e agora tenta hoje trazer um outro lado, né? A gente tá usando muito na prospecção. Então, assim, tem gente que diz assim, o pessoal tá dizendo que não é a hora de prospectar. Técnica de recuo, gente. Tá me ligando porque não é hora de prospectar. Puta, te entendo, te peço desculpa, inclusive, mas é porque como eu tava conseguindo ajudar muita gente a ter o mercado, conseguiu não parar e tá vendendo, eu achei que talvez pudesse ser legal para você, mas eu te ligo em um outro momento. Cara, o que tem de cara que vai te pegar de volta, vai ter, não, peraí, volta aqui. Então, assim, é campeão. Por quê? Porque você tá dizendo, não, beleza, eu te entendo, aproximou, disse assim, olha o que tu tá perdendo, mas olha só esse outro lado aqui. Isso é técnica de recuo. E na prospecção você pode usar isso, na venda também, óbvio, mas na prospecção, nesse momento que ele está barrando a porta, recuar e mostrar um outro lado para ele, de uma maneira despretensiosa, tem uma grande chance de tu conseguir conectar. Então, assim, a conexão, ela vai muito desse pertencimento, né, Quinalha? Não, eu entendo, estou pertencendo ao teu momento, eu entendo, é um momento difícil mesmo, é que eu achei que poderia por causa disso, mas eu te ligo em outro momento. Então, assim, essas técnicas... Eu falei para um sócio meu, estava numa negociação, e ele falou, pô, Quinalha, o cara já barrou. Eu falei, você vai usar uma frase com ele. Você vai falar para ele assim, nós estamos vivendo esse mesmo momento. Eu me considero... Exato. Ele falou que foi incrível. Eram dois sócios do outro lado, ele falou com um super fechado a porta, né? E o outro abrindo. Eu até tenho um case legal, eu gosto de citar, né? Então, tem algumas empresas, depois o pessoal entra aqui que vem, eles pesquisam algum do nosso portfólio, mas tem uma empresa de destaque que a gente até comentou, né? Aqui da NetShowme, que tá fazendo limonada, cara. Ela pegou os limões e tá com um pipeline absurdo. Por quê? É uma empresa de streaming, especialista em eventos online, quer dizer, muito oportuno para esse momento de Covid, de crise, redução de custo, distanciamento, home office. E além disso, tem uma ferramenta de OTT, é quase se fosse um Netflix, White Label. Então, quer dizer, estão crescendo demais nesse momento. Estão utilizando exatamente a agressividade positiva, né, Theo? Não é uma agressividade negativa, né? A gente não pode confundir ganância com ambição. Ambição é muito Exato. Ganância é outra história. Mas, nesse momento, assim, precisa ser ambicioso, criativo e se movimentar. Então, acho que é uma grande oportunidade. Vamos olhar o copo meio cheio, né? Eu sou um otimista por natureza, assim. E eu gosto da gente interpretar assim, ele tem o álcool gel para o momento de muita gente, né? Quando a gente fala do álcool gel, pô, o álcool gel que vai te proteger, ele tem o remédio para a dor de muita gente nesse momento. Então, assim, ele tem que ser agressivo, porque eu acho que a função número 1 do cara que está negociando e do cara que é vendedor eu entendi que meu negócio é muito bom para ti, minha função número 1 é te mostrar isso também, porque senão eu vou estar fazendo mal para ti, né? Então, assim, eu tenho que te mostrar, eu tenho que ir atrás de ti para te mostrar o que tu poderia ter para te ajudar. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo conteúdo para dizer assim, ó, não, peraí, você está parando? Cara, deixa eu te mostrar aqui um outro lado, de um monte de gente que tem técnica que tu não precisa parar. Talvez se tu usar a técnica, teu concorrente não vai usar, enquanto ele para, tu cresce. Porque é o que a gente estava comentando isso antes. Enquanto tem muita gente parando, tem outros continuando, e aquela diferença, às vezes, de um cara que estava líder e de um cara que era segundo, tá caindo. Porque esse cara não parou, esse cara parou. Então, assim, ou de um cara que era 10º e o cara que era 11º, né? Então essa é a diferença, né? É o cara que continuou correndo, sabe aquela corrida que o Rubinho ganhou, que choveu e ele não parou, e o pessoal, a primeira corrida que ele ganhou, o pessoal parou no boxe, ele continuou um pouco mais na manha, mas ele continuou e ganhou a corrida. É mais ou menos isso que algumas empresas estão fazendo. Não, vou continuar na manha aqui, mas eu vou continuar, porque eu vou tirar a diferença. E isso está acontecendo pra caramba no mercado. Uma outra coisa que eu queria salientar, você falou de personalização. Eu acho que personalização vai ser uma alta absurda nos próximos tempos. Personalização de apresentação.
e até de prospecção. A gente tem visto muito o LinkedIn antes de entrar em contato para puxar alguma trilha do que ele já está postando, do que ele está curtindo. Na negociação a gente sempre fez isso, né? Na negociação a gente sempre fez personalizado. Então, assim, eu acho que desde uma época que a gente atendia nanovetores, e aí lá na Nano a gente levava, por exemplo, o cara ia ter a gente ia fazer um novo perfume, e a gente já levava um rótulo para o cara, um desenho pro cara daquele, pô, até imaginei aqui, olha só o que tu dá para usar nanotecnologia aqui chamando a atenção, pum, tinha um negócio lá, o cara, pô, tinha cara que queria usar o rótulo, assim, o Diego, se estiver ouvindo, que hoje é nosso diretor aqui, um dos meus sócios, era o cara que tocava isso lá, e cara, era impressionante como, por quê? Porque quando você consegue personalizar, é muito mais fácil, e aí você até reduz touch points, às vezes você aumenta um pouquinho o trabalho, mas reduz o número de vezes que você vai ter que falar com ele. Então, no final, isso é muito benéfico. E tem uma outra coisa, se o seu produto permite que você faça algumas personalizações na hora com o cara, isso é genial. A gente usa muito isso aqui na Exact, tá? Então eu falo para ele assim, gente, a gente pode transformar CNPJ em CPF. Quer ver, por exemplo, o nome da tua empresa? Qual é o teu cargo? É CEO, pum, dou ok, a gente tem uma ferramenta que vai botar lá, fulano de tal, esse é Rodrigo Quinalha, LinkedIn dele, eu posso lá, eu quero o e-mail dele, pum, ela vai trazer e-mail corporativo desse, está conferido, esse é teu e-mail, esse é teu LinkedIn, então é isso que a gente vai fazer. O que você está fazendo? Você está fazendo ele imaginar fazendo aquilo. Então assim, putz, o cara vai dizer, putz, isso é possível fazer. E aí você começa a fazer pertencimento. É construtivismo, né? Não é impositivismo. Exato. Você está trazendo na mesa. Eu acho que isso é fenomenal, faz uma diferença enorme. Tá? Às vezes o pessoal fica olhando, não, muito detalhe, parece perfumaria. Pelo contrário, aplica que você vai ver o diferencial no dia a dia que dá isso daí. Assim, o resultado muda completamente. E é personalizando que você consegue fazer algumas manhãzinhas de venda, alguns macetes, né, Kinali? Então, assim, é o tal negócio, a gente dá duas opções para o cliente. É como você falar para tua filha, ela não gosta de comer salada, então aí tu vai falar para ela, filha, hoje tem fígado ou salada? O que você quer? E ela odeia fígado. Ela vai dizer, salada. Ela tomou a decisão, ela foi para salada. Só que você só consegue fazer isso porque você sabe que ela odeia fígado. Se você não soubesse disso, é impossível. Então, assim, essa é a importância de se preparar para uma reunião. Olha que coisa simples aí para a gente fechar com um hack, talvez, né? Enfim, foi um hack que até eu acessei um amigo meu em comum. Eu tinha mandado 3 WhatsApps para um contato. Deixei até clara a relação de poder, tá? O cara muito acima de mim, eu falei, eu tenho que abaixar a cabeça, um cara bem, enfim, né? Forbes, eu não talvez não tava, ainda não. Deixa. Então assim, eu mandei 3 WhatsApps, o cara visualizou nada, zero. Falei, pô, errei a mão, esquece, passou. Um dia, deixa o cara agora, em algum momento, mandei um WhatsApp, 2 na verdade, mas era a composição, 2 mensagens. Resumindo a história, eu falei com um amigo em comum, ele falou, Rodrigo, é que ele teve filha fazem 3 meses, cara, deve estar numa correria, certeza que ele te responderia, né? Até porque a ponte quem fez foi uma pessoa realmente bastante... Resumindo, Theo, mandei uma mensagem pro cara, parabenizando pelo nascimento da filha, entendi o momento, falei, olha, eu não vou me estender e tal. Só o fato de eu ter colocado, entendido, porque eu não fiz essa lição de casa pessoal, porque eu falei, até meio invasivo, mas uma questão de parabenizá-lo. E essa foi a mensagem sem intenção nenhuma de virar negócio, foi onde virou negócio e se transformou no encontro. Então, quer dizer, esse estudo que você faz entre social perception, do social desse cara, mais o profissional, pessoal, o ser humano é único, não tem o Rodrigo Kiko, o Rodrigo em casa, cara, é o que o Theo falou, eu sou o que eu sou, meu DNA, meus valores, princípios não são negociados, eu tô na mesa aqui, né? Eu vou ajustar uma coisa ou outra, melhorar, mas somos nós mesmos, e a autenticidade hoje, talvez seja o maior teor para conversão de vendas, né? Eu acho e é isso que te permite ser ativo, né, Quinalha? Você vai ativamente atrás de alguém de uma maneira interessante quando você conhece esse alguém, minimamente, porque aí você tem ganchos. A mesma coisa, você vai vender bem para alguém quando você perguntou muito na etapa de prospecção e você conhece esse alguém. Fica muito mais fácil. Cara, genial. Eu adoro sempre que a gente conversa. Putz, assim, a gente poderia ficar aqui. Eu tô virando até. Tem algo. Eu só trouxe fera pro evento, cara, de verdade. Assim, então eu tô virando até assim. Eu começo falando que eu sou fã do cara e acabo falando que eu acho que renderia mais muito bate-papo. Mas é uma verdade mesmo. Eu realmente trouxe quem eu sou fã. E eu realmente acho que a grande maioria dos papos a gente conseguiria ficar 2, 3 horas e gerando conteúdo, mas eu acho que valeu muito a pena, a gente gerou muito hack. Eu queria te agradecer, muito mesmo. Se quiser deixar as palavras finais aí, a gente tem 1 minutinho ainda, fica à vontade.
Legal, tá bom. Eu que agradeço, tá? Sabe que eu tenho uma admiração mútua aí pelo seu trabalho, pelo trabalho da Exact Sales. Poxa, eu acho que a diferença que vocês fazem no ecossistema como um todo, e aí eu acho que é mola propulsora empreendedorismo e mola propulsora econômica. Essas empresas vão girar mais, alcançar quem precisa. Na sua oferta, produto, solução, seja qual for o que ele entrega, como valor perceptível final aí ao cliente, né? E eu queria deixar minhas redes sociais abertas. Eu tenho o Instagram, Rodrigo Quinalha Oficial. Então, quem quiser acessar, tem várias dicas, enfim, acompanhar um dia a dia aí, é legal esse contato mais aberto. E o LinkedIn também, Rodrigo Quinalha. Então, quem quiser ter mais informações, e o podcast também, jogando Rodrigo Quinalha, vai encontrar o podcast também, Spotify, qualquer plataforma, Deezer e assim por diante, tá bom? Então, é um grande prazer estar contigo, uma honra participar desse movimento tão nobre. Espero poder ter ajudado um pouquinho a galera. Cara, animal, o recado é não pare, adapte, vamos lá, curta o evento, acho que tem muito conteúdo bom, e eu tenho certeza que assim como a gente aprendeu aqui muitos hacks, ainda todas as palestras e todos os conteúdos estão muito práticos, você vai conseguir aplicar no dia a dia, tá certo? Obrigado, Rodrigo, sou teu fã, tu sabe disso, tamo junto, tá? Valeu, pessoal, conta com a gente aí. Valeu, tchau, tchau. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro. Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão. Eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso,
No final do mês de março foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões, no mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar soluções. Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.